Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 9. Atos 20. Vamos ler os versículos 9, 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. E estando um certo mancebo, ou jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. A palavra que nós lemos nos fala acerca das viagens missionárias de Paulo. Paulo, que tinha se convertido ao cristianismo, tinha aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Anteriormente ele era judeu e da religião judaica, perseguia os cristãos, mas em determinado momento ele tem uma experiência com Jesus revelado, Jesus ressurreto. Era pregado acerca de Jesus que tinha morrido e que ao terceiro dia ele tinha ressuscitado. E era uma mensagem difícil de ser pregada, porque muitos já tinham contemplado ali ou já tinham ouvido falar que Jesus tinha sido crucificado. E agora, como pregar que esse Jesus que foi crucificado agora estava vivo? E essa era a mensagem dos apóstolos. E a palavra fala que o Espírito Santo, ele foi derramado. E o Espírito Santo começou a agir nos corações, de maneira que as pessoas, ao ouvir a mensagem da cruz, ao ouvir a mensagem que Jesus estava vivo, as pessoas, elas se convertiam ao Senhor. Ela entregava as suas vidas ao Senhor e ali havia uma transformação. Já no caso de Paulo, ele teve a experiência de Jesus falar com ele, de Jesus se apresentar a ele, dele ouvir a voz de Jesus. E nesse momento, ele se rende aos pés do Senhor Jesus. E ali há uma transformação. E o Senhor o escolhe e chama para que ele também pudesse levar a palavra de Deus. E a palavra nos mostra que assim ele fez. E por conta disso, de perseguidor, ele passou agora a ser perseguido. E a palavra que nós lemos aqui nos mostra que ele estava passando em determinado local e ele haveria de partir, mas antes ele reúne para estar em comunhão, para estar no corpo, para estar cultuando ao Senhor. A palavra fala para partir o pão. Nós podemos até entender aqui que poderia ser uma ceia, o partir do pão, um momento de alegria. A palavra fala onde eles estavam ali, havia luzes no cenáculo, a operação do Espírito Santo estava acontecendo. Então ali estava sendo realizado um culto, como está sendo realizado aqui nesta noite, um culto ao Senhor, onde o Espírito Santo está operando nas nossas vidas, onde através dessa mensagem que Jesus está vivo, o Espírito Santo de Deus está atuando na nossa mente e no nosso coração. E o Senhor já tem mostrado através dos dons espirituais que nesta noite está operando em cada coração, não só no coração, mas na vida de alguns. O Senhor está operando na mente, o Senhor está mudando a sua condição, o Senhor está
fazendo como se fosse uma cirurgia na sua mente, para que você possa ter a mente de Cristo, para que a palavra de Deus entre na sua mente e a partir daí a sua vida seja transformada. Porque nós, como homens, nós vivemos em uma sociedade corrompida, que vive no pecado. E muitas vezes nós ouvimos muitas coisas que não glorificam o nome do Senhor. E tudo isso que nós ouvimos entra na nossa mente, se aloja e às vezes cria uma barreira para que você não receba a bênção do Senhor. Mas nesta noite o Senhor já está tirando a dificuldade que está nos seus ouvidos e está te dando a condição de você ouvir a palavra de Deus. Também nesta noite o Senhor está operando nos seus lábios para que você possa glorificar o nome do Senhor. Então, nesta noite, há uma operação do Espírito Santo de Deus aqui em nosso meio. E a palavra que nós lemos aqui no versículo 9, fala a condição de um jovem. E esse jovem, ele estava presente no culto, estava reunido, porém, ele sentou-se numa janela. E nós já sabemos aqui onde eles estavam, era o terceiro andar. E ele sentou na janela e em um determinado momento, a palavra nos fala que ele foi tomado por um sono profundo. E isso fez com que ele caísse do terceiro andar. E ele foi levantado morto. Ele foi levantado morto. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento onde muitos nesta hora estão se distraindo com as coisas deste mundo. Quando fala que ele estava sentado na janela, nos mostra uma condição de indefinição ou indecisão. Ele não sabia se ele estava prestando atenção no culto, na palavra de Deus, na bênção do Senhor, ou se ele estava prestando atenção nas coisas lá de fora, nas coisas do mundo, naquilo que o mundo estava apresentando. E muitos nesta hora estão vivendo essa condição de indefinição. Às vezes vem aqui ao culto, está presente aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a sua mente está distante, está lá nas coisas do mundo, nas distrações passageiras. Mas Deus te trouxe aqui para te dar uma bênção, para transformar a sua vida, em especial a vida dos jovens, no qual nós oramos durante essa semana em favor dos nossos jovens, não só dos jovens, mas de todos os irmãos, que às vezes, por conta das situações desta vida, se distanciam um pouco, mas Deus nos mostra o seu amor e o seu cuidado para com as nossas vidas. Aquele jovem caiu, estava na condição de morto. Aqui podemos falar aqui no texto de uma morte física e também uma morte espiritual. Mas a palavra fala que Paulo, ele desceu para assistir aquele jovem, nos mostrando aqui profeticamente que um dia Jesus também, ele desceu da sua glória e ele veio aqui neste mundo para operar uma bênção nas nossas vidas. Nós também, que estávamos na condição de mortos espiritualmente falando, Jesus ele veio e ele nos abraçou. Jesus ele veio e nos trouxe para a sua presença. Jesus ele veio e cuidou das nossas vidas. Estávamos em uma condição de morte espiritual, mas esse Jesus, ele nos deu a vida eterna. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Nesta noite também, esse mesmo Jesus está presente aqui, nos abraçando, falando aos nossos corações. Talvez para as pessoas aí do mundo vai dizer, para você não tem jeito, para você não há mais solução, mas o nosso Deus, ele opera o impossível. Jesus, ele transforma as nossas vidas. Jesus,
Ele nos abraça, independente qual seja a sua condição nesta noite. O Senhor, Ele está purificando a sua vida. O Senhor está dizendo assim, ó, calma, calma, Ele não está morto. O Senhor está falando com sua vida, há solução para a sua vida, e a solução para a vida do homem é o Senhor Jesus. Jesus é a solução para todas as coisas, até para a morte. O mundo vai dizer que tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas nós que conhecemos Jesus, nós sabemos que tem jeito para tudo, até para a morte. O Senhor, Ele transforma a morte em vida. E nesta noite o Senhor está nos assistindo. Nesta noite o Senhor está nos abraçando. O Senhor está nos levantando. O Senhor está nos dando vida espiritual. O Senhor te trouxe aqui e já está ocorrendo essa operação, no qual o Senhor Ele já mostrou que através da palavra está operando na nossa mente, está tirando tudo aquilo que não glorifica ao nome do Senhor. O Senhor mostrou que através da palavra o Senhor, Ele está organizando os nossos pensamentos. Muitos chegaram aqui nessa condição também, sentado na janela, distraído ou preocupado com as coisas deste mundo. Mas nesta noite, o Senhor está ungindo a sua cabeça com óleo, que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Está organizando os seus pensamentos. Está te dando uma bênção. Está te colocando de pé. Está te colocando novamente no corpo, no culto, para que você possa glorificar o nome do Senhor. E a palavra fala que eles subiram e ali partiram o pão. O pão partido aponta para o sacrifício de Jesus. O pão tipifica a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é esse pão, é essa palavra viva que tem nos alimentado, é essa palavra viva que tem nos fortalecido. Nós estamos aqui nos alimentando dessa palavra, glorificando ao nome do Senhor. E a palavra fala que Paulo, ele partiu, ele tinha que partir, mas a palavra fala que aquele jovem, ele recebeu uma bênção, aquele jovem, ele recebeu vida. Aquele jovem, ele foi transformado. E nesta noite, Deus está transformando os nossos jovens. Deus está transformando as nossas vidas. O Senhor está falando que o seu lugar é na presença do Senhor. O que está aí neste mundo é passageiro. O que está aí neste mundo é só distração. O que está neste mundo leva o homem para a morte. Mas Deus, Ele criou um projeto de vida eterna para as nossas vidas. E a palavra fala que houve uma alegria. Todos ficaram consolados. Todos glorificavam ao nome do Senhor pelas maravilhas que o Senhor estava operando. E nesta noite também, Deus está operando maravilhas em nosso meio, porque a salvação do Senhor está sendo confirmada em nossas vidas. Glorifique o nome do Senhor, porque se você está aqui nesta noite, foi porque o Senhor te deu essa condição, foi porque o Senhor te deu livramentos, foi porque o Senhor guardou a sua vida, e o Senhor lhe mostrou vários dons. Muito interessante isso. O Senhor lhe mostrou acerca de um homem que ele recebeu um convite para ir a um local que não glorificava o nome do Senhor. E o Senhor mostrou que esse homem, ele ficou tentado para ir para este local. Mas no último momento ele desistiu e ele resolveu vir aqui ao culto. Ele veio. E no trajeto se levantou alguns empecilhos para que ele não chegasse aqui. Mas o Senhor te deu a condição para que você pudesse chegar aqui. E nesta noite o Senhor está falando com você, meu irmão. O Senhor está falando que na sua decisão, na decisão correta que você tomou, Deus preservou a sua vida. Deus te deu um livramento de morte.
Glorifique ao nome do Senhor, porque se você está aqui nesta noite, porque Deus te trouxe aqui, e o Senhor falou assim: ó, meu filho, eu te livrei, eu guardei a sua vida, eu te dei um livramento de morte nesta noite, e hoje eu estou te concedendo a vida eterna. Glorifique ao nome do Senhor, porque Deus te ama, Deus está te colocando de pé na presença, Deus está te alimentando. O Senhor também mostrou acerca de um jovem que também está distante, não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, chegou aqui sem conseguir ouvir a voz do Senhor, sem comunhão, sem conseguir glorificar o nome do Senhor, estava como eu, tipo aqui na janela, disperso, num sono profundo, mas o Senhor se apresentou a esse jovem e o Senhor começou a fazer uma operação de maravilhas na vida desse jovem. O Senhor começou a atuar na mente dele, retirando tudo que não glorifica o nome do Senhor. E o Senhor enchia a sua vida de louvores. O Senhor te dava a condição de você glorificar o seu nome. O Senhor lhe entregava uma Bíblia que fala da palavra de Deus. O Senhor está colocando a sua palavra na sua mente, no seu coração. E a palavra nos ensina que a palavra de Deus nos dá o livramento. A palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, é o grande tesouro que o homem ele pode ter. E esse jovem, ele vai sair aqui nesta noite transformado, glorificando ao nome do Senhor e temendo mais ao Senhor. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor 227 das coletâneas. Aleluia.